Você encontra Vamos lá? vários aço do Grupo Aço Noronha, 3292-6195. Fale com Marcelo Noronha. A bola é nossa. A bola é nossa. Hilton Oliveira Júnior. O tempo não volta. Esse dia não se repete. Essa fase da sua vida, um dia será lembrada com saudade. Não se trata de acertar sempre ou evitar erros, mas de entender que cada momento é único. Não espere um momento perfeito, nem se prenda ao medo do futuro. Apenas viva do seu jeito com intensidade. Esta jornada é só sua e de mais ninguém. Viva uma vida que faça sentido. A bola é nossa. A bola é nossa. Hilton Oliveira Júnior. Nada mexe com ninguém. Remete em cubuca. Quem mandou você ligar, sai, escada, cutucar. Pera com a vara curta. É que eu estava bem quietinho. Pra que tu veio mexer com nós. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a nossa voz. Hilton Oliveira Júnior. Juntos e misturados. Boa tarde, meu querido ouvinte. Boa tarde, minha querida ouvinte. Hoje, 29 de junho de 2025, pedindo as bênçãos de Deus, de Nossa Senhora Mãe de Jesus e todos nós, a proteção de São Miguel de São Rafael, está entrando no ar mais uma audição, a de número 520. É isso mesmo. É a 520ª audição do meu, do seu, do nosso A Bola é Nossa. Este nosso compromisso semanal de todos os domingos, sempre a partir das 2 da tarde. Aqui o futebol é levado a sério e claro, na Cidade AM 860, a rádio que escuta você, do Grupo Cidade de Comunicação. E o comando, vocês já sabem! Juntos e misturados! Na técnica hoje, rapaz, o reizinho da madrugada, né? Segundo o Ulisses Gomes, né? Ulisses Gomes mesmo, né, que narrou outro jogo comigo, disse que ele é o bonitão lá do Zé Walter. Meu querido Tony Mazzoli, a competência pura aqui comandando os botões super poderosos da Cidade em 1860. Olha, minha gente, antes de qualquer coisa, vamos falar aqui os resultados dos nossos representantes que estiveram em campo ontem, né? Não foi legal, mais uma vez, o final de semana, tomara que hoje mude, né? Mas a gente vai trazer esse resultado daqui a pouco. Mas hoje nós temos uma presença aqui que para mim é uma honra muito grande, é um cara que eu posso dizer que eu fiz uma amizade no futebol, ele foi um dos primeiros a serem homenageados lá no evento do programa A Bola é Nossa. Se eu disser que o nome dele é Cleverson, ninguém não sabe quem é, eu também não vou dizer agora não, vocês vão ficar com curiosidade aí um pouquinho, né? Mas ele foi campeão pelo Palmeiras, esteve aqui também no futebol cearense, é um treinador vencedor, teve agora quase 2 anos e meio lá no futebol angolano. Já a gente traz mais detalhes aqui. É uma figura de caráter irretocável, um cara que tem uma história no futebol, um cara muito ético. E quando a pessoa tem uma ficha dessa assim, como eu digo, o cara, quando ele dentro do futebol, ele é muito sério, paga um preço muito alto. É assim como no rádio, né? Quando você trata as coisas com seriedade, trata as coisas com independência, com imparcialidade, se paga um preço muito alto. Por isso que eu continuo nessa minha linha e não abro nem que o trem bate em mim, porque aqui a rocha também dá o troco. Então é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Já ele vai dar o boa tarde dele, o Sérgio também vai entrar com a gente, vai falar rápido aqui, mas a gente quer puxar muita história dele aqui, que ele tem muita conversa para trazer aqui para a gente. E eu quero registrar aqui com muito pesar a perda ontem, inclusive ele está aqui, deve se lembrar muito bem, do meu querido Luiz Vieira Villanova. Sabe? O Vila era um cara querido, apitou o meu jogo como juvenil. Na época que eu trabalhei no Góis, a gente foi campeão das indústrias e ele também apitava jogos. Era um cara fantástico e era um cara brincalhão, né? Foi jogador de futebol, como eu disse. Era um cara que era querido por todo mundo que o conheceu. Tinha assim um respeito muito grande, né? Só para você ter ideia, ele, na sua carreira como lateral esquerdo, ele jogou no Nacional, Usina Ceará, América, onde foi campeão em 66, e no Santa Cruz, lá de Recife, ele foi bicampeão em 69 e 70, e também jogou aqui pelo Ferroviário. Como árbitro de futebol, diziam que ele tinha suas próprias regras
né, os seus próprios regulamentos, tratava o jogador na linguagem do boleiro, né, e tinha moral, muito disciplinador. Então, um abraço aí para o César Magalhães, também é seu filho, né, que é apto de futebol também, e não há palavras que confortem. Para mim é uma dor muito grande, eu senti muito. O cara querido, foi um dos primeiros homenageados da gente também, e que fez parte aí da galeria dos desportistas, um cara que tem uma história. Então a gente abraça toda a família do Vila, que Deus possa tê-lo acolhido aí no plano espiritual, Nossa Senhora tê-lo envolvido aí com o seu manto sagrado, e que a família possa valorizar, acima de tudo, o legado que ele deixou. Foi o cara mais respeitado que eu vi aqui, né? Ontem teve um minuto de silêncio lá no PV, né? Um reconhecimento singelo, mas que realmente a torcida do Ferroviário, todos sentindo lá no PV, a gente conversou com alguns, e eu deixo um abraço todo especial, repito, para o meu querido César Magalhães. Tá legal? Quero ouvir aqui o boa tarde do Serginho rapidinho, e eu vou botar essa figura aqui do meu lado para dar o boa tarde, e aí a gente vai destrinchar aqui o programa até as 15 horas. Vai que a bola é tua, Sérgio Silva. Apartamento, seja o gado novo na planta, e também para quem quer investir em loteamento aqui em Fortaleza, na região metropolitana, a caminho das praias e na região serrana, conte com os serviços de um profissional que há 10 anos atua no mercado imobiliário com ética, educação e habilitado pelo Cresce. 987-330479 é o nosso WhatsApp. 987-330479. Eu sou o Sérgio Silva, o seu corretor de imóveis. Agora sim, ó. Completando só informação sobre o Vila Nova, quem dizer que ele será velado a partir de 18 horas, logo mais, na área Alvorada, Avenida Osório de Paraíba 255. E amanhã, missa, mesmo local, às 8 da manhã. O cortejo inicia às 9 da manhã e o sepultamento às 10 horas no cemitério Parque da Paz. Agora sim, olha, essa figura aqui, maravilhosa, está do meu lado, ele esteve lá no Desportivo da Lunda Sul, que é uma equipe da primeira divisão do Campeonato Alagoano, gira a bola. Angolano, né? Angolano, perdão. Lunda Sul é uma província localizada no leste da Angola, onde ele permaneceu aí 2 anos e meio no clube, né? Na chegada, ele fez um trabalho maravilhoso, tirou a equipe da zona de rebaixamento, terminando lá na época em 9º lugar. No ano seguinte, disputou desde o início a primeira colocação com Petro de Luanda, mas acabou terminando ali na 3ª colocação, que foi um feito, sem dúvida nenhuma, maravilhoso, né? Diante da campanha, inclusive, do ano anterior. E acabou terminando em 3º, garantindo vaga para o torneio Nelson Mandela na Taça das Confederações, organizada pela CAF. Olha, ele como treinador, ele trabalhou no clubes como o Paraná Clube, Itabaiana, 13, o Ferroviário, o Asa de Arapiraca, o Rio Branco do Paraná, o Uniclinic, inclusive ele ganhou o troféu como melhor treinador na época, né? No Icasa lá de Juazeiro, Guarani de Sobral e Guarani de Juazeiro, né? Títulos como treinador, campeão do Torneio da Amizade invicto em Angola, campeão da Copa de Alagoas invicto também, campeão pernambucano da 2ª divisão, vice-campeão cearense, foi nessa época aí que ele deu um show aqui de como dirigir um clube de futebol dentro das limitações financeiras, e vice-campeão piauiense. Como atleta tem vários títulos, mas a gente pode destacar aqui, jogando pelo Palmeiras, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão do torneio Rio-São Paulo e campeão da Copa Parmalat. Pelo Paraná Clube foi campeão brasileiro da Série B, também bicampeão paranaense e campeão gaúcho com o Juventude, além do campeão da Copa do Brasil também pelo time gaúcho. Campeão brasileiro da Série C com o Remo, campeão árabe, né, e vice-campeão espanhol da 2ª divisão com o Logroñés, não é isso? Então eu estou aqui com ele, agora sim, vocês vão saber quem é, meu querido Maurílio, rapaz. Grande satisfação tê-lo aqui no nosso programa, né, de bater esse papo. Você teve esses 2 anos e meio, sem dúvida nenhuma, foi muito importante, né, para buscar esse intercâmbio, né, sobretudo levar o nome de mais um treinador brasileiro para fazer sucesso em terras angolanas. Prazer, viu, meu querido, ter aqui no nosso programa. Wilton, muito obrigado pelo convite. Você é uma pessoa especial, sabe disso, o carinho que eu tenho
e a amizade que criamos. E um abraço a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui e poder falar um pouco dessa experiência que eu tive fora do país, né? E falar um pouco também do futebol atual, que anda acontecendo, né? De várias coisas. Porque é sempre importante a gente estar podendo colocar um pouco as nossas ideias e debater. Futebol é isso. E, Maurílio, engraçado que ontem você trouxe sorte para mim, né? Eu tenho muitos amigos e eu nunca fui atrás de patrocínio do meu programa. A gente banca aqui muitas coisas no bolso para a gente manter essa imparcialidade e essa independência. E ontem eu tive lá na Galeteria Presidente, ali na Dom Jerônimo, no bairro Farias Brito ali, né? Ali fica perto do bairro do Benfica, Parquelândia, Parque Araxá, Montes, ali naquela região ali. E a gente fechou uma parceria com o nosso programa e a gente mencionou, né, que você estaria convidado, todo mundo na expectativa lá. Então quero mandar um abraço todo especial para o Antônio, né? Daqui a pouco a gente vai trazer mais alguns detalhes. Se você quiser comprar, né, os seus combos especiais lá, é o melhor frango da região. Eu provei ontem e eu sou chato pra caramba. Você disca 986009944, repetindo, 986009944. Você liga, tem também o WhatsApp, tem vários combos interessantes que você, cabe aí na sua necessidade, né? Às vezes está em casa no final de semana para dar um descanso ali para a patroa, você liga, pede um kitzinho, tem carne de sol, tem maminha, tudo da mais alta qualidade e um atendimento de ponta. Um abraço pela simplicidade aí, esse cara maravilhoso, esse Antônio, parceiro agora e faz parte da família do Juntos Misturado. Então, solta aí só a vinhetazinha dele aí. Galeteria Presidente. O nosso galeto é pedida perfeita para qualquer dia da semana. Temos um cardápio com acompanhamentos diversificados, além de outras opções na brasa e combos interessantes. Dom Jerônimo, 368, Farias Brito. Galeteria Presidente. Sabor que encanta, galeto que conquista. E o Galeto. Juntos e misturados. Abraçar aí meu querido Antônio Cerejo aí, Farias Brito aí, o Galeteria do Presidente, parceiraço aqui do programa Bola é Nossa. Juntos e misturados sempre. Olha, ontem o Ferroviário empatou no estádio Presidente Vargas em 1-1, em duelo do Vale pela 10ª rodada da fase de grupo da Série D do Brasileiro. O resultado fez com que o Scred Coral perdesse aí os 100% de aproveitamento como mandante, né? Felipe Cruz foi derrubado na área numa jogada individual e o juiz marcou o pênalti. Ciel, seu velho conhecido aí, Maurício, fez o gol, né, do Scred Coral, enquanto que Guilherme Luceno, que esse lateral direito jogou de bola ontem, para mim foi o grande nome do jogo, uma grande surpresa, né, também deixou a igualdade na segunda etapa através de pênalti, numa cobrança, todos dois bateram com estilo, deslocando os goleiros. Então foi um resultado que, se for se tratar de eficiência, beleza, foi importante para o Ferroviário. Agora, para mim, o 13 foi o dono do jogo. Com uma postura tática digna de elogio, dentro das suas limitações financeiras. Um time bem compactado, rodou bem essa bola, Maurílio, virou, sabe, encurralou o Ferroviário no seu campo de defesa, né? E o Ferroviário foi um time, para mim, completamente perdido. Teve algum momento que tentou equilibrar ali mais na marra, mas no final, realmente, o placar 1-1 não fez justiça pelo que o 13 produziu dentro de campo. E o Iguatu, jogando lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, também foi derrotado por 2-1 pelo Alto. Os gols do piauiense foram marcados por Júnior Mandacaru aos 38 do primeiro e também do segundo, aos 20. O tento cearense foi anotado por Otacílio Marques, que sempre faz os gols. Hoje o Maracanã recebe o Parnaíba lá no estádio Almir Dutra, né, o Maracanã que está na zona de rebaixamento, e o Horizonte encara o Souza lá no Antônio Mariz, o Marizão, em solo paraibano, e a bola rola a partir das 7 da noite. Na segunda-feira, o Floresta, nosso único representante da terceira divisão nacional, estará em campo. Recebe a Onzeno do Brusque, no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Souza, domingão em Horizonte, e a bola rola a partir das 4 da tarde. Só lembrando aqui, hoje nós vamos dar destaque aqui para o Maurílio, só para a gente falar aqui, após 13 dias, né, de férias, o elenco do Ceará se representou na última segunda-feira, visando a continuidade da temporada. Nenhuma novidade no momento de contratações, né, o time segue aí seguindo aí todas as orientações daquela parte física, técnica, né, um trabalho bem desenvolvido pelo André Martins, gestor do departamento, né, do CESP, que é aquele departamento Centro de Saúde e Performance, para ver como é que o jogador se encontra após essa parada aí. Da mesma coisa, o Fortaleza entrou, só que voltou na quarta-feira,
E o Fortaleza, sim, tem algumas novidades, alguns jogadores saindo, eu estava comentando até com o Maurílio, o Tite deixou o Fortaleza, né? Assim como o Pedro Augusto, o Felipe Jonathan e o Paul Fernandes. Outros nomes poderão também ainda serem negociados, outros estão mantidos no radar, mas aí a gente vai trazer isso na próxima semana com mais detalhe. O que a gente quer aqui, eu e o Sérgio Silva, vamos puxar aqui do Maurílio esse bate-papo que é interessante. O Maurílio, que passou aí 2 anos e meio aqui fora do futebol brasileiro, com essa experiência na Angola, e eu começo logo perguntando aqui para você, Maurílio, qual a importância, né, desses 2 anos e meio fora, né, para você, aquilo que a gente sempre diz, o treinador, quando é de casa aqui, e você começou a sua carreira de treinador aqui, você precisa sair muitas vezes fora, mas quando você diz que fixou residência aqui, o seu valor já perde, né? Aquela história do que você compra um carro, sai ali da concessionária, já perdeu um valor absurdo, né? Aí você tem que sair, tinha feito grandes trabalhos aqui, e agora na Angola aqui. Vamos num pai bola bacana aqui. Como foi para você essa experiência, esse contato com o futebol angolano? Qual a importância que ele traz para você no currículo? Bom, trabalhar na Angola para mim foi muito bom, cara. Foi muito bom porque eu aprendi muito, né? Acho que todo treinador, cada dia que passa, ele aprende alguma coisa. A partir do momento que o treinador pensa que já sabe tudo, tem alguma coisa errada. Então eu aprendi muito, cultura diferente, metodologias diferentes, modelos de jogo diferentes. Teve adaptação, né? Eu consegui implantar aquilo que eu sempre busco extrair de um elenco. Depois que você chega, faz uma análise, vê como o elenco joga, como as características de cada jogador, para você poder montar a tua estratégia. Então eu tive essa capacidade, montamos aí uma estratégia dentro da primeira chegada e salvamos o time de não cair, um time que quando cheguei tinha 2 anos de existência, era o 2º ano. E nós terminamos em 9º e no ano seguinte nós trouxemos aí 6 peças, todos angolanos, nenhum jogador estrangeiro, todos angolanos. E dentro dessa montagem de elenco, nós fizemos aí o torneio da amizade, que foi no início da preparação da época, que se faz um torneio sempre na cidade de Benguela, onde todos os clubes participam, e nós somos campeões invictos, e foi muito bom porque isso trouxe qualidade e tranquilidade de trabalho, porque a partir que você ganha um torneio da forma que é esse torneio, a responsabilidade que existe esse torneio lá dentro do país, e você chega com a equipe tão jovem e conquista, isso traz respeito. Então isso foi feito, o trabalho, nós levamos aquilo, os jogadores acreditaram no processo, nós trabalhamos aí a segunda época, já com muita determinação. Tive o artilheiro, o vice-artilheiro perdeu a artilharia no último jogo do campeonato, ele terminou com 14 gols, que foi o Mussá. Ele foi o artilheiro, tivemos outros jogadores de destaques, e nós terminamos a competição ali em 3º, brigamos de ponta a ponta completo, e depois tivemos dificuldade em alguns jogos fora de casa, onde o Sagrada Esperança terminou em 2º e nós terminamos em 3º. Isso trouxe para nós, né, no ano passado, a vaga da Taça das Confederações, torneio Nelson Mandela, que é uma taça organizada pela CAF, a nível internacional do mundo africano, né, em alguns países, Marrocos, Egito, todos esses países participam, África do Sul. Então foi uma experiência fantástica, eu aprendi muito, tive o prazer de trabalhar num país onde existe muita dificuldade, como existe no Brasil para muitas pessoas, mas lá a dificuldade é um pouco maior. Bem maior, né? Mas a alegria que eles têm, né, cara? É uma alegria onde você... vamos supor, aquela velha história, a gente deixa de almoçar para poder jantar. Entendi. Mas eles são sorrindo o tempo todo, cara, não existe tristeza. A fé em Deus é inabalável, né? É incrível, cara. Eu tenho fotos aqui, depois eu vou te mostrar foto com as crianças que vão pro estádio, cara. É maravilhoso a áurea que eles criam, aquilo ali, né? E nós, por sermos estrangeiros, nós ficamos tanto tempo num clube onde criamos uma família, a cidade, todo mundo ali, a província, né, que é a da Lunda Sul, que é a província onde nós moramos, no leste de Angola, criou um vínculo muito grande, né? Onde nós íamos, todo mundo conhecia, então todo mundo tratava a gente bem. E eu fui para uma cidade, né, não o país em si contrata muito estrangeiro, mas eu fui para uma cidade
que não gostam de levar ninguém de fora, todos têm que ser de lá. Né? Aquela situação que a gente sempre fala do bairrismo, né? Isso. Uma super proteção. E me aceitaram, né? Existia-se as dúvidas, né? Normal, qualquer profissional chega, mas após isso nós conquistamos aí, nós por muitas vezes paramos a cidade, o torcedor foram ver a gente, e eu fiquei muito feliz. Se assemelha muito com o torcedor do Brasil, né? Muito, aquela muito. alegria, né? De realmente vibrar. Agora eu te pergunto, a pressão lá, aqui você sabe que no futebol brasileiro a pressão é muito grande, principalmente quando o resultado não vem como se espera. A pressão da lá também existe ou é um pouco mais suave? Não, a pressão existe, mas Somente por parte da torcida? A torcida ela cobra, mas só que os dirigentes são um pouco mais, como é que eu vou dizer para você? Tem pulso firme, mantém ali exato. Porque a partir de quando eu cheguei para lá a primeira vez, eu fiz um contrato de um ano, onde nós tínhamos aí essa experiência. Cumpriram e depois renovamos para mais 2 anos. E toda vez que você renova o contrato público, costuma sempre cumprir os contratos. Bacana isso. Não existe essa de chegou lá. Quando eu cheguei, eu peguei de Santa Rita fora de casa e Nacional de Benguela, Esporte de Benguela fora. Numa sequência, 2 jogos fora de casa. 2 jogos fora de casa, eu perdi os 2. Imagine eu, como estrangeiro, todo mundo já pensou, pô, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. Após isso, nós pegamos o Bravo do Marquês em casa, Bravo do Marquês não, pegamos o Desportivo da Huila em casa, vencemos e aí fomos crescendo. Começou a dar uma foi melhorando. Aí depois, né, com a contratação, eu montei um modelo de jogo onde o país hoje, né, eu sempre falo isso, né, às vezes os treinadores, principalmente muitos dos treinadores do Brasil, imita treino, imita modelo de jogo. Isso. Muitos caras aí que praticamente não têm a sua metodologia pronta e formada. Né? Eu cheguei lá, eu coloquei minha metodologia, surpreendi o país, saí de lá todo mundo jogando da mesma forma que eu. Que legal. Quer dizer que o teu modelo foi copiado. Foi copiado. É uma situação. Que nem eu falo, né? Muitas vezes todo mundo vem na situação onde todos. Hoje existe a situação de treinadores estrangeiros para o Brasil, principalmente português. Que todos os portugueses têm todo mundo joga igual. Sem dúvida. Eu tinha lá Paulo Torres, vários treinadores portugueses que estavam lá, todos com o mesmo modelo de jogo, a mesma escola. Exato. 4-3-3 normal e acabou. Hoje se inventa muita coisa. Muito tempo. Até tenta inudibriar o torcedor não é mais besta, né? Não é. Mas o modelo, eu sempre falava, eu mudei minha forma de jogar, eu defendia diferente, eu atacava diferente, e isso foi criando. Os treinadores, quando iam jogar contra a gente, eles chegavam para o presidente e falavam, eu tive que me espelhar no seu treinador, porque senão eu não ganho. Senão eu não consigo jogar contra vocês. Mas isso aí já foi bom, me trouxe um certo respaldo. Mas o nosso tempo lá acabou, agora a gente está aberto. Estou escutando algumas possibilidades que eu possa ir para outro país ou permanecer aqui. Foram 2 anos e meio, é ruim ficar tanto tempo longe. Isso. Então estamos aguardando para ver se aparece algum tempo. Serginho, daqui a pouco tiver alguma pergunta, pode entrar aqui. Só para eu fazer aqui essa pergunta aqui. Maurílio, qual a importância para você? A gente vê muito aí essa migração, digamos assim, essa exportação de treinadores para cá, e de certa forma tem surgido muita polêmica, né? Renato Gaúcho falou agora, foi muito forte, inclusive na entrevista que ele deu recente agora, somente na atuação dos times do futebol brasileiro nessa Copa Mundial de Clubes, né? Dizendo que se execram muito os treinadores brasileiros, né? E muita gente costuma desvalorizar alguns treinadores que têm trabalhos belíssimos aí, dizendo que o forte dele é o vestiário. Para você, como treinador, que teve dentro das 4 linhas, era um jogador diferenciado, craque, que hoje é difícil encontrar um meia da qualidade, aquele de 8,5 que entrava, que além de armar jogadas, né, era um jogador também que definia, finalizava bem. Qual a importância do vestiário para você? Ela tem, é lógico que ela tem muito peso, mas essa questão de atribuir ao treinador brasileiro, somente alguns treinadores, né, que dizem que o cara só tem vestiário. Como é que o cara consegue ganhar sobre o vestiário? É só isso mesmo, Maurílio? Não. Ou você discorda plenamente? Não, de forma não alguma. é? Não é só vestiário. Eu vou acrescentar só um pouco do que você falou com relação a crítica sempre em cima dos treinadores brasileiros. Por que criticam o treinador brasileiro? É porque ele é bom pra caramba.
Exatamente. É porque ele é bom. Eles não vão criticar quem é ruim. É. O cara que é ruim, primeiro que ele nem aparece. Exatamente. Eles só criticam o treinador brasileiro porque ele é bom, porque eles não querem que que o treinador brasileiro ganhe o protagonismo de novo. Exatamente. Não querem. Que os holofotes voltem para eles. Porque o mundo inteiro da bola, todo mundo diz que o futebol inglês, europeu, evoluiu. Nós temos que saber disso. Mas lá mora o dinheiro. Isso aí. Como é que você vai evoluir num país onde um jogador ganha 1.500 por mês? Um treinador que vai trabalhar nos times pequenos ganha 3.000 por mês. Exato. Não existe, não tem como. Não Agora tem você como. chega nesses países, você tem o respaldo, você trabalha com um orçamento que você pode montar um time que vai brigar, né? Aí você pega aí muitos treinadores que estão trabalhando em grandes clubes, só trabalhando naquele clube. Não foram lá ralar no time pequeno, não pegou o time da quinta divisão da Espanha para mostrar a qualidade dele até chegar na primeira divisão. Que aí é onde o treinador mostra a sua competência, o seu conhecimento. Exato. Não é? Ele aprende com a prática. Exatamente. Também, né? E eu sempre falo isso, né? Porque qual é o maior campeão do mundo até hoje? É o Brasil. Não existe outro. Exatamente. E eles não querem que o Brasil ganhe, por quê? Porque o futebol brasileiro sempre foi da qualidade, da ginga, da dança, dos melhores treinadores, dos melhores jogadores, então eles querem que isso continue apagado, porque eles são os melhores, não deixa eles ressurgirem. É igual aquele velho jogo que você vai jogar com lanterna do campeonato. Se você for com lanterna do campeonato, você tem que fazer o quê? Tem que bater. Tem que bater. Não vai deixar ressurgir, porque depois se ele ressurgir, ele vem e acaba com a gente. Exatamente. Né? Exatamente. É a linguagem que a gente usa no futebol. Então, eu penso dessa forma, né? Se alguém discordar de mim, eu respeito a opinião. Eu comungamento desse meu pensamento aí, desse seu posicionamento. E nós, como treinadores, né? Eu conheço muitos amigos, nós estávamos conversando aqui em off, sobre amizade, sobre respeito mútuo de treinador. Eu tenho com poucos, né? Se você pegar quando eu estava morando aqui, estava aqui há 2 anos e meio atrás aqui, eu recebi convite direto para mim assistir jogo. Eu falei, eu não vou. Por que eu vou assistir um jogo do Floresta que está jogando contra o Ferroviário? O que eu estou fazendo ali? Eu estou vendo o jogo ou estou aparecendo para denegrir mais do treinador que está lá e alguém me vê? Eu não vou. E do jeito que existe aí a mídia maléfica, né? O pessoal só sabe já fazer. Implementa os factoides. E na minha época, existiam muitos que iam fazer isso. A gente estava lá no jogo, estava sentado, e às vezes eles sentam até junto ainda. Pois é. Fica um do lado do outro. Exatamente. É isso aí. É aquela história, né? Que eu sempre digo, a gente estava falando em off aqui também, que existe o corporativismo entre os atletas, né? Mas eu acho que a carreira do treinador, ela é muito mais frágil, justamente porque não há esse corporativismo entre os treinadores. Né? Devia haver uma união mais forte, né? Para também, poxa, tem clube que faz sacanagem com o treinador. Como também tem treinador que faz sacanagem com o clube. É verdade. Mas a maioria, os treinadores pagam o pato. Né, por exemplo, pela incompetência dos dirigentes, né? Às vezes o treinador, você deve ter acontecido com o Maurílio, você chega lá, Maurílio, vamos montar o time, aí você dá uma relação de jogadores, dentro daquilo que você enxerga, que pode fazer um grande trabalho, aí tu dá o plano A, o cara te dá o plano B, aí contrata o plano D, aí te ferra. E aí depois o culpado é você. Aí não diz que você foi que indicou, quando você deu uma relação completamente diferente. Então, como eu trabalhei nos bastidores, eu vejo isso, por isso que às vezes eu defendo o treinador, né? Nesse aspecto. Mas a gente aí no papo também, cara. Olá, primeiramente, satisfação falar com você, Maurílio. Prazer, cara, obrigado. Maurílio participou daquela campanha do Ferroviário, né? Quando ele foi campeão brasileiro da Série D, Isso, saí bem lembrado. Invicto. Isso. 6 jogos pela Série D e também empatou com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ele iniciou aquele berço ali, aquele trabalho. Exatamente. Então, está na conta do Maurílio também aquele acesso, aquele título, digo melhor, do Ferroviário da Série D. Mas, como que vocês começaram a falar sobre treinadores brasileiros, queria aproveitar o modo e perguntar ao Maurílio. Como é que você haveria a necessidade mesmo de se contratar o Ancelotti para ser treinador da seleção brasileira, faltando em pouco mais de um ano para uma Copa do Mundo? Como é que você vê essa contratação com a sua expectativa e perspectiva para esse trabalho do italiano à frente da seleção brasileira? Bom, eu vou falar primeiro sobre o Ancelotti. É um treinador que eu respeito. Meu filho até brinca comigo. Papai, você gosta muito mais? Eu gosto dele porque é um cara
extremamente estrategista, Vencedor. Então, mas do lado dele, para ele ser vencedor, ele tinha o quê? Jogadores vencedores. E jogador de alta qualidade. E aí é muito fácil. Agora, com relação à seleção brasileira, eu, com todo respeito, cara, se eu fosse presidente da CBF, eu não traria um treinador de fora. Essa é minha opinião. Respeito a de qualquer um, que tinha que ser estrangeiro, tinha que ser... Tudo bem, é o que ele pensa. Mas, na minha opinião... Você entra também nessa linha de que também é uma desvalorização do treinador brasileiro? Não, eu não penso desvalorização, porque muitos brasileiros já treinaram em seleções de outros países. O João Santana treinou na seleção da África. O Luiz Felipe em Portugal. Então, isso não é desvalorização, né, com o treinador brasileiro. Mas eu acho assim, que o Brasil, no momento que existiu, por que levaram um treinador brasileiro para treinar Portugal? Porque Portugal ganhou quantas Copas do Mundo? Exato, nenhuma. Quantas Copas do Mundo a África ganhou? Nada. Nenhum. Então levaram treinadores que são vitoriosos para ganhar. Para tentar fazer algo diferente. Ou para tentar começar um trabalho diferente, né? Então eu sempre penso dessa forma. Nós ainda somos a referência. Podem falar o que quiser, podem falar, pô, o Maurinho tá maluco? Não, é a minha opinião. E nós somos a referência, somos os maiores campeões. Temos que evoluir? Temos. Mas nós podemos evoluir da mesma forma que evoluímos para ganhar tudo que já ganhamos no passado. Sem dúvida. Quem seria o seu treinador do futebol brasileiro? Renato Gaúcho. Eu não penso duas vezes. Maurício não tem conversa boa, não. Eu fiz minhas formações na CBF, né, CBF Academy, e depois fiz a minha homologação na Conmebol e tudo. Então, a gente vê vários treinadores fazendo todas as suas licenças, e o Renato era um cara que ele não tinha as licenças ainda para trabalhar. E ele tinha o pensamento... E foi até polêmica, ele deu uma resposta que ele dá na lata, né, Maurício? Ele tinha um pensamento que ele não precisava daquilo ali. Exatamente. Que ele preferia estar jogando futebol do que na sala de aula. Mas aí depois que ele fez a primeira licença, ele foi lecionar, ele foi dar aula. Olha aí. Ele viu a importância que é o treinador estar capacitado para estar dentro da linha do quadrilátero, do campo de futebol, sim, sabendo o que está fazendo. O Edson Palomares, eu estava com ele agora na minha licença Isso é uma figura, né? Palomares é fora de série. O Edson Palomares. É fora de série. Né? Todos os professores com a gente lá. Cara, e eles são maravilhosos. Esse cara, sabe, eu tenho até interesse de homenageá-lo como um prêmio do Bola Nossa, porque eu acho ele fantástico. E o Edson, cara, inteligentíssimo, como o Sérgio disse. E assim, de um coração, cara, que se você vê assim, um cara com a história que tem. E de uma simplicidade absurda, que é o mais legal, né? Então eu aprendi muito com eles, né? E a gente conversava, né? E dentro das licenças e dentro da pergunta que você me falou qual seria o treinador, Renato Gaúcho é o treinador hoje mais capacitado para poder estar na seleção, não só porque ele é um bom treinador, é porque é um cara que tem vestiário, jogou futebol, vencedor, né? E outra coisa, o jogador respeita. Exatamente. Ele consegue resgatar determinados jogadores, né, Maria? Tem um detalhe aqui sobre o Renato Gaúcho, que é o seguinte, tem uma parte da mídia ela que pega pesado com alguns treinadores que não estão naquele padrão, naquele linguajar do futebolês, né? O Renato Gaúcho é um cara que fala a linguagem do goleiro. Quem trabalha com o Renato Gaúcho, acompanha o trabalho do Renato Gaúcho, é pela 7ª vez no time que eu torço, que é o Fluminense, mas ele cativa, ele é aquele jeito dele bem calhão, mas ao mesmo tempo ele é austero quando torcer, ele não perde o controle do seu grupo, mas tem uma parte da mídia, né, aquela que só quer os treinadores que, né, o agradam, né, que estão dentro daquele padrão que ela define, dizem que por quê? O Renato não fala aquelas as linhas baixas, aquilo que não é recente, a gente falava de outra maneira. Isso. Não, mas deixa eu só te dar uma luz com relação a isso. O Renato Gaúcho sabe tudo isso. Sabe? Mas não fala por quê? Não é porque ele não quer ser igual a todos.
Porque uma coisa que eu falei aqui antes, todo mundo quer copiar todo mundo. Todo mundo quer copiar todo mundo. Agora, eu podia muito bem estar falando aqui com você, poxa, os nossos jogadores box to box que vão tentar o último terço médio, terço final, e ficar falando um monte de coisa disso. É a linguagem hoje. Né? Eu lá fora, quando estava dando minhas entrevistas, quando eles me perguntavam, eu não me obrigava a falar, porque eles já falavam. O próprio repórter já sabia, o cara era... Muitos lá fora, os próprios repórteres, muitos deles fazem os cursos. Exatamente. Fazem os cursos para poder perguntar para você. Entender a linguagem, falar e ser mais... Ele saber o que está perguntando. Exatamente. E é o correto, né? Que é o correto. É o correto. E aí, mas o Renato sabe tudo, cara. O Renato sabe tudo. Mas o que eu digo para você com relação à nossa seleção hoje, que a nossa seleção hoje, ela não é uma seleção guerreira. É uma seleção de vitrine. Exatamente. É uma seleção de vitrine. Todo mundo acha que é TikTok, é mídia, é arrumar o cabelo, é isso, aquilo outro. Antigamente, pô, nossa seleção entrava dentro de campo, os caras tudo com uma caixa de som ligada, louco, e querendo jogar, e chegava lá porrada e... Amor à camisa. Amor à camisa. O respeito pela camisa da seleção. Principalmente, o maior de tudo, respeito pelo torcedor. Isso. Respeito pelo torcedor. Parava a cidade, né? Um amistoso parava a cidade. Hoje você não Hoje o torcedor não está mais nem aí, perdeu aquela essência. E é por isso que eu digo, tinha que ser um brasileiro para poder recuperar essa essência. Tem que ser. Eu acho também, principalmente um cara como o Renato, que não tem papo na língua, manda um recado curto e grosso. Aí é aquela velha história, o Renato entra lá, um jogo, uma derrota. Aí o pau tora. Agora o Ancelotti, que fez 2 jogos pela seleção, né? Já mostrou um pouco da identidade que ele quer trazer para a seleção. Espero que os atletas consigam assimilar, porque assim, é um treinador que eu gosto, eu não vou criticá-lo. Claro. Eu não vou criticá-lo. Primeiro que respeito também colega de profissão. Isso. Só que ele está anos-luz na minha frente, né? Não posso nem falar nada. Então é um excelente treinador, eu tenho certeza que se ele tiver a capacidade e a possibilidade de fazer o que ele quer, ele muda a seleção. Sem dúvida. Mas se ele for fazer coisas que os outros querem, vai permanecer na mesma. A grande diferença aí, sabe, Maurício, que eu vejo, o cara chegou com a bagagem que ele tem, ele não vai aceitar a ingerência da cúpula pura ali da CBF. Esse é o lado positivo. Esse é o lado positivo na minha ótica. Agora, com relação à parte de futebol, eu assino embaixo, acho que eu e o Sérgio falamos sobre isso aqui, até uma comissão técnica encabeçada pelo Renato, a gente comentou até isso aqui, tá lembrado, né, Sérgio, disso? Exatamente. E só dizer para o Maurício que ele falou daquela seleção da época do futebol raiz, agora é o futebol Nutella. E a seleção teve uma época atrás aí, até que antes do Dorival, né, que quando estava indo a seleção, o treinador... Era o Tite, né? Era o Tite. Aí estava o Tite como treinador e sempre um ex-campeão mundial do lado dele. Ao lado dele como auxiliando. Ou era César Sampaio, Mauro Silva, o pessoal estava sempre junto ali, né? Então isso trazia respeito e mostrava para aqueles que... Vestiário forte. Jogador que chegava ali de 17, 18 anos, 20, 22 novos agora. Pô, você vê o Hendrick no Palmeiras jogando pra caramba, foi pro Real Madrid. No Palmeiras ele era o querido, todo mundo protegia. É outro nível, outro patamar. Entre o Tite e o Dorival Júnior, teve aquele período que a CBF, uma das bizarrices, Diniz, né? perdeu tempo colocando o Fernando Diniz, Foi. ao mesmo tempo sendo treinador do Fluminense. Foi. E mostra aí depois o Diniz se desligou do Fluminense e foi colocado para fora da CBF. Foi por causa Mas são colocações bem próprias do nosso futebol. Eu ia falar, são resultados de uma má gerência. Exatamente. Né? Porque geralmente quando acontece esse tipo de coisa, e sempre vai pagar o pato quem? É o treinador. Só mandar um abraço aqui pro meu querido Alcélio Pessoa aqui, também já na escuta, mandando aqui o meu querido Ranulfo lá no Parque Araxá, abraçar o Luzado, que honra aqui, né, tá nos acompanhando aqui, meu querido Luzado, forte abraço, irmão, um beijo aí pra Laura, ao lado do Manuel Araújo, lá no sítio, rapaz, nos acompanhando aqui, o cheiro grande pra esse casal maravilhoso, abraçar meu querido Paulo Varela lá, com a sua mãezinha no hospital, mas acompanhando a gente aqui pela internet, abraçar o Zé Humberto da Voz do Mais Querido. Valeu, irmão. Eu quero registrar aqui também o aniversário do meu querido, eu anotei aqui, rapaz, deixa eu achar aqui, o Marcelo Marinho, lá do Demócrito Rocha, que aniversariou no último dia 25,
Se sinta abraçado aí, parabenizado por todos que fazem o programa A Bola é Nossa. Um beijo aí muito grande para Safira também, aí lá no Papicu nos acompanhando. Mas, Serginho, vai aí. Mais pergunta pro nosso Maurílio aqui. Passa rápido quando ele tem o cara desenrolado aqui. Ligeirinho, ainda temos 20 minutinhos aí. Vai lá. Exatamente. Maurílio, eu queria saber de você o seguinte: você passou pelo Ceará em 2005 e pelo Fortaleza em 2006. De lá para cá você já trabalhou em outros times do nosso futebol, né, de menor esporte, passou pelo Ferroviário, que é um dos grandes também, e teve essa experiência fora. Quando é seu retorno aqui agora, Maurílio, como é que você vê Tem preço, né? Faz um quadro. Fortaleza comparado ao que a época de jogador profissional, e o que é que você vislumbra para, será que Fortaleza em termos de maiores conquistas? O Fortaleza já foi vice-campeão sul-americano, está há 7 anos na Série A, o Ceará deu uma vacilada, mas não retornou. Como é que você vê aí em relação a esses dois maiores do nosso futebol? Bom, eu vejo aí com bons olhos, né, o trabalho que está sendo feito, principalmente pelos diretores, nessa evolução do futebol cearense, em fazer com que exista o crescimento não só de time, mas também de estrutura, porque o Ceará hoje é uma estrutura completamente diferente do que foi da minha época, e o Fortaleza também. Então, são dois clubes que merecem bastante respeito. O torcedor tem que ter um pouco de paciência, porque quando você está em crescimento e buscando coisas grandes, então tem que ter paciência. Não adianta achar que as coisas vão acontecer muito rápido, né? Mas também precisa também da diretoria ter aí a confiança de fazer o que é sempre certo, né? Tomar muito cuidado com algumas decisões. O futebol hoje ele esconde algumas coisas, quando tudo parece bonito demais, tem alguma coisa errada. Então, mascara, né? Ficar esperto. Eu vejo a estrutura do Fortaleza, o crescimento, esse momento que eles vivem. Eu ainda acho que é um grande momento, é um momento de grandeza. O Fortaleza conquistou muitas coisas ali depois do retorno à Série A, então merece todo o respeito e continuidade, né? Vejo o time do Fortaleza, a gente sempre acompanha, um time de muita qualidade, está oscilando devido ao momento, né? Futebol tem dessas coisas também, o momento não é bom. Então, quando o momento não é bom, você tem que fazer o quê? Bota os 2 pés no chão, respira e faz o simples, até que o bom momento volte a ser normal. E às vezes você tem que rever conceitos também, né? Também. Dentro do próprio contexto, né? Algumas decisões que eram tomadas quando você estava bem, você mudou o pensamento, começou a tomar decisões diferentes. Então, volte a fazer as coisas que eram corretas para que as coisas continuem acontecendo. E o Ceará, né, com relação ao momento que vive, né, começou o brasileiro bem melhor do que o Fortaleza. Lógico que o campeonato nacional aqui, ele é muito forte. Todos nós sabemos que o campeonato brasileiro é muito forte. Não é um campeonato de pouca qualidade, como muitos lá fora falam, o campeonato brasileiro não é tudo isso. Mas traz os times de fora para jogar aqui e disputar um campeonato brasileiro para ver qual lugar que eles vão ficar. Maurílio, uma questão interessante, meu irmão aqui está parabenizando você, inclusive eu vou fazer depois no canal, que ele tem um trabalho bacana lá de podcast, lá na FM Benfica, na nossa casa lá, que você recebeu o troféu como treinador, votado pelo povo. Você ainda não recebeu o troféu do Hilton Oliveira Júnior como ídolo. Você é ídolo, considerado ídolo do Ceará. Ontem, várias pessoas aqui, muita gente ligada aqui, o pessoal do Benfica ali no bairro, todo mundo parabenizando aqui pela entrevista. 2 perguntinhas aqui. Primeiro eu vou fazer essa que é interessante. A gente sabe que muitos jogadores falavam antigamente que jogador derruba treinador. Você hoje como treinador, você ainda tem essa opinião assim, de que jogadores realmente puxam o tapete do treinador? Cara, eu digo uma coisa para você assim, ó, o jogador, quando ele não quer jogar mais, ele não joga. E isso acontece principalmente dentro de um clube, quando eu sou uma pessoa que quem cria um mau momento dentro da situação do grupo entre jogador e treinador não é o jogador e não é o treinador. São as pessoas que estão próximas. São as pessoas que escutam coisas e começam a falar coisas.
né? Você pega o jogador insatisfeito, fala uma coisa para um, daqui a pouco vai crescendo, chega no ouvido do dirigente, pô, será que isso está acontecendo? Temos que mexer no treinador. E quando você faz um trabalho, contrata um treinador para ele ser o piloto do seu avião, Isso. É porque você confia nele, não é? Com certeza. Então, meu irmão, tem que fechar o olho e abraçar o projeto. Se você contratou ele, vai ter que aguentar, vai ter cobrança, vai ter crítica, mas ele é o seu treinador, você contratou ele. Exatamente. E se você protegê-lo, ele vai te trazer o resultado. Porque o futebol é complicado você ficar falando. Se você pega um elenco que não quer um treinador, o elenco vai fazer coisas para que o treinador não fique mais. Mas se o diretor mostrar para o elenco que o treinador é importante, muda todo o contexto. Muda. Os jogadores mudam de opinião, eles vão parar com coisas erradas e fazer coisas erradas e vão trabalhar para que volte a existir o crescimento. Então é dessa forma. Porque muitas vezes os caras falam, pô, o time era muito bom e agora não está jogando nada. O treinador ele tem que ter respaldo da diretoria. Será que é o treinador que é o culpado? Pois é, o treinador tem que ser respaldado pela diretoria. Tem que ter respaldo. Ele tem que ter moral. Tem que ter moral. O treinador ele trabalha a semana toda, desde quando chega até o último dia antes do jogo. Ele monta o plano, monta a metodologia, nos treinamentos faz tudo, acontece tudo. E chega na hora do jogo, quem joga? Exatamente. E Maurílio, você sabe, geralmente é muito fácil colocar a culpa em jogadores, em comissão técnica. Mas não existe também diretores que são verdadeiros laranjas podres? Tem. Que contaminam o ambiente? Tem também. Tem, não tem? Futebol. Não é? E são aqueles não capacitados. Né? Exatamente, aquele que não quer ver o sucesso do outro que está lá. Né? Não capacitados. E tem dirigentes que vivem da desgraça do time. Ele prefere ver o time dele, que diz que torce, perdendo, para que um dirigente se dê mal, porque às vezes o cara está conquistando um caminho de sucesso, né? E isso, sem dúvida nenhuma, corrobora, né? Para que a atmosfera seja negativa. O jogador, ele quer assim, cada posição tem sempre 2, 3 brigando por ela. Exatamente. Dirigente também tem vários brigando. Tem gente brigando por aquele espaço. E ainda mais hoje, né? Que o futebol é completamente diferente daquele tempo. Hoje entrou muito mais grana. Vai lá, Sérgio. Tem um detalhe, Maurílio, um episódio agora envolvendo o Fortaleza, né? Fortaleza que passando por um mau momento no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou pedir de novo Galeteria Presidente, só ela, tá? Tu roda aí. A aparecer várias teorias, né? E normalmente começa a se alimentar aquela questão. Será que o treinador ainda está com o comando do grupo? Será que jogadores não estão insatisfeitos? O treinador não está conseguindo mais tirar o que ele tem de melhor, o seu comandado, no caso? Acontece que foi depois comentado que teve jogadores que chegaram agora, ou seja, a maioria já estava com o Vojvoda. Quem chegou agora se incomodou com essa metodologia de trabalho dele, é que ele muda a escalação de um jogo novo dependendo da circunstância do adversário, etc. e tal. Então, eu estava lembrando disso quando você estava falando a respeito de relacionamento, até grupo, treinador. Então, chega um momento, como o Marcelo Paes fez, e diz o seguinte: não, o treinador é o Vojvoda, tem que contratar até o final do ano. É tipo aquela história, tá? Se a gente vai incomodar, eu não vou cair na vala comum de demitir o treinador. Ele tem a minha confiança. E por conta disso, alguns jogadores que, por exemplo, o Paulo Fernandes, nome enorme, que não entregou aquilo que se esperava. Não era titular absoluto e foi-se embora. Então mudou também, né, por aqui, esse pensamento da direção. Eu vou falar só uma coisa para você. O Paulo Fernandes, ele chegou no Fortaleza, ele teve quanto tempo de adaptação? Ele teve 1 ano, 6 meses de adaptação? Não teve. Todas as vezes que um jogador brasileiro é contratado para jogar na Europa, ele vai primeiro para o estágio de adaptação. De adaptação, ele vai passar por etapas, por né? etapas antes de ele poder ter o espaço dele, né? E o Vojvoda, se você pegar, tem outro treinador no Brasil que faz o mesmo estilo de jogo do Vojvoda. Mesma coisa com relação a posicionamento, jogadores, quem joga, quem não joga. Só que do lado de lá, ele está sendo campeão brasileiro, está sempre conquistando. Jogadores com padrão de nível técnico bem mais elevado. Exato, que é o Abel Ferreira. O Abel, ele também tem a mesma coisa. Se você observar o primeiro time que jogou na estreia dessa Copa, desse campeonato mundial aí,
No segundo jogo já foi outro time. Mudou. E já mudou. Então, mas só que assim, o grupo É muito bom. é muito bom e tem a cabeça acreditando no processo. Quem é que está no volante? É o treinador. Então aí, meu irmão. E é respaldado pela presidente. Exatamente. Ele tem respaldo. E o Vojvoda tem essa situação dele mudar. Porque assim, a escola que eles vieram, eles usam modelos de jogo diferente, eles estudam o adversário e colocam jogadores que vão se adaptar, porque ele entende que é melhor naquela função, naquele jogo. Exatamente. Então é Muito, por isso que muito boa colocação. existem essas mudanças. Maurílio, para você, por exemplo, o Flamengo a gente sabe que é um time de massa, né? Assim como o Corinthians, né? Esses times aí passam por muitos momentos de turbulência, porque a cobrança é maior, são torcidas maciças a nível de Brasil, Flamengo e Corinthians. Atravessam crises financeiras também. Mas falando da parte técnica, foi uma mudança que o Flamengo fez, vários treinadores entraram de nomes, Tite inclusive passou por lá, e o Felipe Luiz, recém-pendurado às chuteiras, né, assumiu o comando. Para você foi uma surpresa? Como é que você avalia esse trabalho dele rapidinho? E algumas pessoas ventilaram a questão do Luiz Felipe Scolari no comando do Flamengo. Como é que você viria, por exemplo, o Luiz Felipe no Flamengo e este momento aí do Felipe Luiz? Eu vou falar diferente. Ah. O Felipe Luiz estava lá, na época que eu estava finalizando a prova, ele estava fazendo a área. É um cara fantástico, um cara... Do jeito que você vê ele na beira do campo ali, ele é dentro da sala de aula e no campo, dando... Né? E o Felipe, ele deu uma sorte muito grande, porque o Flamengo estava também numa transição. Sorte não, qualidade, competência. Porque ele estava num momento de transição. E aí o vestiário também pesou, né? Aí quem o Flamengo não queria mais foi saindo. E aí estava no momento de turbulência. Aí na hora que saiu... E fazendo a oxigenação. Na hora que todo mundo que o Flamengo não queria mais, eu falei, aqui, ó, esse é o time que vai ficar, o que aconteceu? Cresceu o time. Teve jogadores que estavam lá, que se achavam que eram donos, foram para outros lugares e são opção agora. Exatamente. Aí você pode citar Gabigol. São opção. Né? Então, o futebol é da mesma forma que às vezes quando um treinador já não presta mais para um clube, que já não consegue mais extrair aquilo que o clube quer, troca-se. E o jogador é da mesma forma. Né? Existe jogador que ele vai passar a vida inteira no clube, mas vai chegar num momento que ele vai cair um pouco de rendimento e não vai render aquilo que o clube quer mais. Ou ele para ou ele vai buscar outro caminho. Eu vejo um jogador hoje que eu tenho certeza que o clube tem um arrependimento muito grande de ter tirado ele. Fábio do Cruzeiro. Pois é. 44 anos, né? 44 anos, você vê ele. O Fluminense agradece. O Fluminense ganhou um presentão de Papai Noel, velho. Exatamente. Então, foi um dos goleiros mais injustiçados que eu vi. Nunca deram oportunidade na seleção brasileira. E durante muito tempo no Cruzeiro ele foi o melhor goleiro do Brasil. Exato. Absurdo. E aí é um erro diferente. Ali ele saiu porque o clube não queria mais por vaidade interna. Ali foi uma sacanagem que fizeram com o Fábio. E aí ele mostrou para todo mundo que todo mundo estava errado. E existe o contrário. O cara comprometido. Existe o caso contrário, que o cara que não serve mais, ele sai, e quando ele está no outro clube, ele é só caindo. Exatamente. Né? Então, essa oxigenação que você fala dos clubes, ela existe, é necessária, e o dirigente tem que saber, tem que dar prazo para mudança. Maurílio, só um minutinho, que tem mais 5 minutos ainda, só essa aqui, não me esqueço, que eu não trouxe pauta, não, eu gosto de conversar com o Maurílio, que a conversa flui. Maurílio é fera. Maurílio, existem muitas pessoas, eu discordo plenamente, a gente pode citar aqui como exemplo, o Everson goleiro, que é um dos maiores goleiros do Brasil. Somente hoje, eu sou do mesmo pensamento do Leão, o goleiro põe mesmo para jogar com a mão. Não tem que preocupar de ter boa saída com o pé, primeiro eu não gosto. Eu gosto do goleiro tradicional, do meu futebolzinho antigo, que tinha qualidade técnica. E o Everson veio da Série D, juntamente com o Richard, o volante, né, e está aí no Ceará até hoje. Né, principalmente o Everson, que há muito tempo chegou lá, 4 ou 5 anos, é titular do Atlético. Né? Chega lá, treinador, muito tempo, até na seleção. Né? Mas vamos deixar aqui de lado. Existe para você, que para mim é um preconceito absurdo, isso aí geralmente mostra o contrário. Existe jogador de Série B, de Série C, que não joga Série A, assim como o treinador, o Condé fez um bom trabalho,
no Vitória, houve essa reformulação do elenco, não deram condições, ele chegou no Ceará, muita gente já querendo que ele fosse embora, atribuindo essa condição de ser o treinador de Série B, e ele está aí fazendo um trabalho dentro das limitações do elenco do Ceará, um bom trabalho. Está à frente do Fortaleza, que em termos financeiros tem muito mais condições de montar um elenco até melhor do que o do Ceará. Você acha que existe isso, jogador de Série B, ou o jogador de Série D, às vezes está ali e você chega e ele bota na Série A e estoura? Cara, é complicado você dar uma referência agora com relação a isso, porque existe um jogador que está disputando uma Série C, uma Série D, a última divisão do campeonato, você vai lá, você vê esse jogador, você contrata ele, leva o time da Série A e ele arrebenta. Com qualidade. Com qualidade. Então, aconteceu lá, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, o cara, ele era da Várzea, foi jogar, disputar o campeonato e hoje foi contratado, se não foi pelo Avaí ou foi pelo Figueirense. Sabe. Né? Então, eu fui um atleta que comecei com 19 anos, nunca tive base, cheguei no profissional do Paraná e joguei, fui parar no Palmeiras e no mundo do futebol. Então, minha opinião, não existe. Existe o jogador com qualidade, existe o jogador, o que existe também é jogador que emocionalmente ele não consegue superar as adversidades. Por exemplo, o cara chega num Castelão hoje, 50 mil pessoas lá dentro. Ele olha para aquilo ali, ele vai tremer, não consegue jogar. Aí já é mais emocional do que qualidade. Eu também acho que é emocional. É, mais emocional. E existe jogador que, quando vê casa cheia, se transforma. Isso é gigante. Isso é gigante, ele gosta. Então, eu acredito que não existe jogador de A, B, C ou D. Existe sim as divisões, onde existe hoje, os jogadores que estão na A são super valorizados. Tudo bem. Eu acho que tem que ser mesmo, porque o jogador ele tem pouco tempo de trabalho, né? Corre de segunda a domingo. Calendário extremamente calendário desumano. Eu discordo um pouco disso. Eu queria ouvir a tua opinião com relação a isso. Eu discordo um pouco disso. Muita gente fala que realmente é imprensado, desumano, mas eu queria ouvir a tua opinião. Então pede para eles disputarem só o brasileiro, que eu abro mão da minha Libertadores e abro mão da minha Copa do Brasil. Do Cearense. Vê se eles que é a rivalidade. Ninguém abre. Depois reclama que não estão. Que não tem competição, não tem vitrine. Exato, mas assim... Gostei. E outro, os elencos hoje, eles são 40, 50 jogadores. Pois é. Você pode administrar isso com o elenco. Porque aí você vai mostrar para todo o elenco que ele tem a sua valia. Você me contratou para quê? Para mim ficar o ano inteiro aqui no banco e não jogar nenhum jogo? Só olhando para tudo? Por isso que muitos treinadores fazem algum revezamento e vai mudando. E às vezes se faz necessário. A rotatividade, né? Bota um elenco para disputar o estadual, o outro vai se preparar para mantém ali umas equipes básicas para jogar as competições, né? Então... Sem esquecer, né, que hoje a estrutura desses clubes que tem, por meritocracia, o direito de participar de várias competições, subtende-se que tem a estrutura para recuperação de atletas, né? Exato. Eu vou falar só para você uma coisa. Isso foi resposta do Zico, hein? Não foi minha, foi resposta do Zico. Teve um jogador brasileiro que reclamou que na época das férias ele não tinha que estar nesses torneios criados pela FIFA. O jogador, então tá, então ano que vem você não precisa disputar a Copa do Mundo, então. Que vai ser na época das férias dele. Né? O Zico falou, então você não quer? Então você não vai disputar a Copa do Mundo também. Vamos ver ano que vem se você vai querer ir ou não. Só quer o filé? Quem é que não queria estar num torneio desse? Mas... Quem disser porque inveja. Mas sabe por que todo mundo está reclamando? É porque o Barcelona não foi convidado, outros clubes não estão dentro, isso, aquilo, outro. Colocaram clubes que não... alguns critérios que... Foi feito um pouco de política. Claro que tem. Tudo tem política, né? Então, é assim, aqueles que não estão vão reclamar sempre. Aqueles que já reclamam todo o estádio. Que estão e saíram, que nem o próprio Figo. Eu não entendo por que o brasileiro dá tanto crédito para esse torneio, porque é o torneio da vida, meu irmão. Mas está todo mundo correndo lá agora também. Quando viram que os brasileiros iniciaram bem a temporada, que foi uma surpresa, que ninguém esperava, nem o próprio brasileiro. Agora estão correndo, disputando, brigando dentro de campo, né? Você viu ontem, né? Como é que foi? Solta aí a galeria presidente, a gente volta com o Saí Civil a última e a gente vai embora. Maurílio, muito bom o papo aqui, viu? Show de bola. Feita para qualquer dia da semana. Temos um cardápio com acompanhamentos diversificados, além de outras opções na brasa e combos interessantes. Dom Jerônimo, 368 Farias Brito. Galeteria Presidente. Sabor que encanta, galeto que conquista. E
Hilton Oliveira Júnior. Juntos e misturados, mandar um abraço aí pro meu querido Antônio, rapaz, toda a galera aí ligadinha, né? Se você tá em casa agora, liga aí, 9860099944. 986009944, liga lá, pede o teu combo, pede o teu franguinho assado, pede a tua linguiça lá, que chega na tua casa rapidinho, tá legal? Forte abraço aí, Antônio, a todos que estão aí neste momento na galeteria Presidente, lotado aí na Dom Jerônimo. Forte abraço aí pra toda a galera. Vamos lá, Serginho, a tua última pergunta aí pro meu querido Maurílio aqui. Na realidade, não seria nem pergunta, seria um agradecimento, né, por essa oportunidade de a gente bater esse papo. E o Maurílio é um cara que mostra desenvoltura quando conversa sobre futebol, um cara que sempre foi um líder dentro de campo, então ele tem essa vocação. Facilidade, né, de falar, né, Exato. uma eloquência boa, numa linguagem simples. E saber que doido. nunca sabe tudo, que ele está sempre aprendendo como trabalhar na Angola foi algo que foi benéfico para o currículo dele. Muito embora que a gente saiba que está longe de ser um centro, né, adiantado em termos desse esporte. Mas desejo boa sorte para você, que Deus o abençoe na sua carreira, que seja tão brilhante quanto, ele já está numa estrada há muito tempo, mas daqui para frente seja tão brilhante quanto você foi atleta profissional e eu vou todas as camisas que defender. Tá bom, Maurílio? Eu agradeço, obrigado. É sempre bom ouvir palavras assim, que alimentam ainda mais a nossa forma de ser, né? A gente não pode mudar nunca. Não esqueça a sua essência. Exatamente. E falando só um pouquinho de Angola, você tocou num ponto aí de não ser um centro tão evoluído. A Europa inteira hoje, às vezes, deixa de buscar jogador no Brasil para buscar em Angola, na África. Olha aí. Como é a base lá? Existem as bases, existem todo o campeonato nacional, existe também o campeonato da categoria inferior, existem os provinciais, existe tudo que existe no futebol que você vê aqui no Brasil, existe lá. Só que lá existe uma coisa que um jogador angolano, com o mesmo nível, vamos supor, um jogador, um zagueiro de 1,90 m, 17 anos, joga na seleção de Angola, joga isso, aquilo, outro, o Paris Saint-Germain quer ir lá e trazer o menino. Ele vai chegar lá e vai comprar um menino muito fácil. Muito fácil. Por quê? No Brasil, o que acontece? O menino está destacando, bota na seleção, porque quando está destacando, um time de fora quer contratar, não é? Quer comprar. Quer comprar o passe. Aí, quando vai comprar o passe, ele nunca foi convocado pela seleção, ele vale um valor. Depois que ele é convocado, o valor dele multiplica por 100. Verdade. Né? Então, há uma supervalorização. Exato. E lá, é o que eu estou querendo dizer com isso. Lá, eles buscam jogadores angolanos, africanos, porque é barato. A matéria-prima lá é muito barata. Um jogador que aqui custa 40 milhões de euros, lá você compra com 4 milhões. Valeu. E vou te falar, às vezes com o mesmo nível, só que com muita força, que é o biotipo deles. E de muita velocidade. Exato. Né? Somente em termos de recuperação. Então é um mercado, por isso que eu quis dizer para você, eles podem não serem evoluídos com relação ao nível que está o futebol hoje, mas é uma situação onde eles estão evoluídos a nível de matéria-prima. Muitos jogadores bons. Né? Beleza, Maurílio, está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero agradecer aqui, muita gente aqui nos parabenizando, né, por essa participação. Eu queria ter mais uma hora que o papo fluía, né, até pela maneira como você fala, maneira franca. Faço minha também as palavras do Sérgio Silva, até porque eu conheço há muito tempo, eu conheço você há mais de 10 anos. Exato. Há mais de 10 anos. Então, amizade, a gente troca mensagem diariamente, né? Exato. Desde um simples bom dia. Então, eu quero agradecer demais por o programa Bola Nossa, que completou 10 anos, está no 11º ano, trazer pessoa desse quilate, desse nível, um cara que eu conheço de grande caráter, um grande profissional, por onde passa, deixa esse legado, esse rastro de competência, e isso é raro no futebol. Você continua na mesma simplicidade, mesmo Maurílio que eu conheci lá atrás. Porque tem um cara que não pode treinar um timezinho, classificou alguma coisa, já fica se achando que é o rei da cocada preta. Você não. É um cara diferenciado. Então, eu torço o mais breve possível. Eu sei que você está aqui em Fortaleza, né? Eu tenho certeza absoluta que vai aparecer já vários clubes aí interessados para que você possa, né, assumir aí o comando técnico de qualquer equipe.
E o que eu quero dizer é isso. O programa Bola é Nossa está sempre de portas abertas, de microfones escancarados, para que você possa chegar aqui e falar, porque você é um cara realmente diferenciado e eu torço para o seu sucesso. Você sabe que eu sou seu amigo e vibro com cada conquista sua. Cara. Fica à vontade aí e as considerações finais são suas, meu irmão. Eu só agradecer a você mesmo, né? Esse carinho que a gente tem um pelo outro e fazer sempre o melhor. Isso que é importante. A vida nós temos que fazer coisas boas, plantar coisas boas para colher melhores. Então, agradeço o espaço, agradeço o carinho a todos que nos ouviram, a todos que acreditam um pouco no Maurílio, eu agradeço de coração. A gente vai estar sempre à disposição também. Sorte para você, meu querido. A gente se despede aqui, deixando um recadinho. Eu sempre te deixo pro ouvinte, né? Isso aqui você vai dar um sorriso, eu tenho certeza. Você é o projeto mais importante da sua vida. Reinicie, foque em você, recomece quantas vezes forem necessárias, mas nunca desista, siga firme, que com certeza o seu dia vai chegar. Amém. Falou? Agradecendo aí o show de técnica do meu querido Tony Mazzoli, né? Espero que você tenha gostado do papo aqui, Maurílio. E a gente volta domingo, se Deus quiser, aqui, aí sim, fazendo um balanço aí dos times da Série D, da Série C. Amanhã tem Floresta, hoje tem Horizonte e Maracanã, né? Fortaleza e Ceará se preparam aí, trabalham a semana toda para tentar reencontrar a sua melhor forma. Espero que essa parada realmente seja benéfica, principalmente para o Fortaleza, que dê uma segurada aí nessa crise, como o Maurílio disse. Esses são momentos que todos os times têm que passar. E o torcedor, principalmente, ele não tem que pegar a corda daqueles caras que gostam de ficar ali com o palito na mão e o estupim para tentar baldear o coreto, como a gente diz aqui na linguagem do futebol, dentro dos clubes. Fortaleza aí tem um grande trabalho para dar continuidade, e o Ceará a gente espera também que continue nessa batida para que os clubes cearenses continuem firmes aí na divisão de elite futebol brasileiro. Tá legal? A gente volta domingo, se Deus quiser, agradecendo aí a honrosa audiência de todos vocês que nos permitiram entrar nas suas casas através do dial 860 da cidade AM 860, os motoristas de Uber, de aplicativos, caminhoneiros, topiqueiros, esses garotos aí que levam aí essas comidas pra gente em casa, os motoboys, né, esses que trabalham aí nos iFoods da vida, né, enfim, todas aquelas pessoas que nos prestigiam. A gente volta, se Deus quiser, domingo que vem, neste mesmo horário aqui, 2 da tarde, aqui nós levamos o futebol a sério, muito a sério mesmo, e um programa todo voltado para o futebol cearense. Hoje tivemos a honra de receber aqui o Cleverson, nosso querido Maurílio, que deu um show aqui de conhecimento de futebol, e a gente torce muito pelo sucesso dele. Obrigado, Mazzoli, até domingo, se Deus quiser. Isso aí o Vicente Neri fez pra mim e mandou pra mim essa. Eu boto pra fuder, ele fez isso aí.